Olá, boa noite, tudo bem? Como foi o seu fim de semana? Aproveitou, descansou, repousou, esteve com a família, com os amigos, com Deus, nos momentos especiais com Ele? Que bom estarmos reunidos novamente, estamos aqui juntos para compartilhar um momento de meditação na Palavra de Deus e um momento de oração. São coisas muito importantes para a nossa vida espiritual e também emocional e até mesmo para a nossa saúde física. Faz bem buscar a Deus, principalmente no começo de uma semana, para termos a sua bênção. Agradeço a você que dedica tempo para estar conectado. Deus tem uma bênção para você. Todas as vezes que nós buscamos a Deus, todas as vezes que nós dedicamos tempo para Ele, seja no estudo da palavra, seja na oração, seja numa igreja ou mesmo em casa, Deus ele tem bênçãos reservadas para nós, aguardando o nosso primeiro passo em direção a Ele, para que Ele possa nos dar essas bênçãos. E você já está recebendo essas bênçãos nesse momento. Vamos, antes de meditarmos na palavra de Deus, ter um momento breve de oração, pedindo a bênção dEle sobre cada um de nós e nossas famílias. Oremos. Querido Pai, louvado seja o Teu nome por todas as coisas maravilhosas que tem feito por nós. Venha abençoar cada um que está conectado nesse momento, as suas famílias, dando a presença do Teu Espírito e a Tua bênção, para que nós possamos usufruir daquilo que Jesus conquistou para nós. Uma vida saudável, feliz, realizada e completa no Teu reino pela eternidade e aqui, onde o Teu reino já começou no nosso coração, na nossa vida. Que Deus nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos dando esta bênção maravilhosa que é Jesus habitando em nós. Esteja conosco nesses breves momentos de meditação. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós ficamos em dúvida, nos perguntamos qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus espera de mim e o que Deus tem preparado para mim. Essa é uma coisa que passa na mente de todos nós. E uma vida sem sentido é uma vida vazia, uma vida sem objetivo. Nós, como a palavra de Deus diz muitas vezes, algumas pessoas vivem para comer e beber, para os prazeres da carne. Não que isso seja errado, isso é muito bom. Deus criou a todos nós com uma série de necessidades e ao suprirmos essas necessidades nós temos prazeres. Deus nos fez assim. Agora, viver para isso não é o objetivo de Deus para nós. A vida é muito mais do que isso. E muitos entram nessa busca de uma vida mais significativa, de uma vida mais profunda e de encontrarem, como alguns dizem, a vontade de Deus para a sua vida. Deus pede algo de nós. Ele diz assim, Mateus 6,33, um verso muito conhecido e é o verso favorito de algumas pessoas. Jesus nos dá um conselho ali na montanha, no seu sermão do monte, onde ele disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele nos convida a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí as outras coisas, necessidades que nós temos, vão ser supridas, vão ser resolvidas por Ele, os problemas, as dificuldades. Não precisamos nos preocupar com mais nada se buscarmos a Ele em primeiro lugar. E nessa busca, Deus, Ele nos orienta, Ele nos ajuda. Ele fala conosco. O problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir. E quando ouvimos, rejeitamos a vontade de Deus. Ou aquilo que Ele tem nos aconselhado e dito. Quando estive no Paraná, na cidade de Maringá, duas histórias interessantes aconteceram ali. Uma foi de um irmão
que se tornou um obreiro bíblico, trabalhador da igreja, ganhador de almas. Ele era de uma outra igreja, uma igreja pentecostal. E uma igreja que tinha um costume de buscar a vontade de Deus, a orientação de Deus. Só que eles faziam da seguinte maneira. O pregador, seja ele quem fosse, quando ia ao púlpito, ele colocava a Bíblia no púlpito e pedia a presença de Deus, do Espírito Santo, que ele orientasse e guiasse, e ele abria a Bíblia. E onde abrisse, ele lia alguns versículos e ali estava a mensagem de Deus para aquele dia. Então, diferente de outras igrejas, como a nossa igreja, que nós, pastores e pregadores, preparamos uma mensagem, preparamos um sermão, estudamos o assunto, buscamos o conhecimento e oramos e pedimos a orientação de Deus, do Espírito Santo, para nos ajudar a entender e a transmitir. Vê a diferença? E naquele dia, um domingo, a igreja lotada, aquele pregador, ele lê um texto e no Velho Testamento, e o texto falava sobre a guarda do sábado, do mandamento de Deus. E ele rapidamente não sabia o que dizer a respeito daquilo, ele mudou rapidamente de página e disse: irmãos, o Espírito se enganou, não é esta a mensagem para hoje. E leu um outro texto e fez uma outra mensagem e foi adiante. E todo mundo disse amém, menos esse irmão. Esse, que era membro daquela igreja, ele foi até o pregador depois, no culto, foi conversar com ele e disse para ele o seguinte: meu amigo, eu quero saber que texto foi aquele que você leu. Diga para mim. Isaías, onde que está? Eu quero capítulo, versículo. Porque o Espírito Santo não se engana. E você diz que ele se enganou. Aquilo foi suficiente para aquele homem começar uma jornada de busca, estudo, conhecimento, que o levou a uma outra igreja onde ele se batizou, se tornou membro, se tornou um evangelizador. Veja, Deus, ele nos orienta, ele quer mostrar a sua vontade para nós. Mas nós precisamos saber como buscar essa vontade. Nós precisamos saber como fazer e como não fazer. Essa é uma maneira que Deus usou aquele método para mostrar para alguém a sua verdade. Mas não é essa maneira, abrir uma Bíblia simplesmente em qualquer lugar, orar e dizer, fale comigo. Não é bem assim que a coisa funciona. Deus, ele é muito claro na sua revelação. Aquilo que ele já nos revelou na sua palavra não pode ser discutido ou questionado. Os princípios já estão estabelecidos, nós precisamos aceitar. Então, quando eu tenho dificuldade de entender algo já revelado, eu preciso ter um programa de oração, buscar a Deus e pedir para Ele que traga convicção ao meu coração, que traga certeza, para que a dúvida vá embora, porque dúvida não vem de Deus. Que eu tenha certeza, convicção e entenda aquela mensagem já revelada por Deus. É muito importante nós darmos esse passo, quando Deus já revelou algo. Quando é algo não revelado, então nós precisamos também orar e confiar em Deus para que Ele nos revele, para que Ele nos mostre. Quando estava lá em Maringá, no Paraná também, naquela época, 30 anos atrás, quase isso, numa cidadezinha próxima ali havia um casal, jovens que tinham se preparado para se casar. Só que tinha um problema. Todos percebiam que aquele casamento não daria certo. Eu não sei os motivos, não me lembro, mas a família dela percebia isso. A família dele percebia isso. Os amigos percebiam. E o pastor, que no caso era meu pai, também percebeu. E eles foram aconselhados, orientados, oraram com eles, disseram para eles que era importante que eles orassem e buscassem a orientação de Deus, e que se fosse necessário, que desistissem dos planos e que não se casassem. Não era plano de Deus, segundo todos estavam percebendo, mas eles estavam ali com cabeça dura. Foram em frente. E Deus começou a mostrar de maneira clara para eles o não. Essa é uma coisa que eu tenho percebido na minha experiência de vida com Deus. O sim, muitas vezes, Deus não vai dizer. Porque a gente percebe. Ele vai abrindo as portas e as coisas vão dando certo, nós vamos caminhando naquele rumo, naquela direção, até que se concretiza o nosso plano, o nosso projeto, o nosso sonho. E Deus está dizendo sim,
Se ele não impediu e você está orando, vá em frente até que uma porta se feche ou você ouça um não. Então essa é uma boa maneira de saber a vontade de Deus. Agora, quando é não, pode ter certeza, minha irmã, meu irmão, que Deus vai dizer o não. Ele vai deixar bem claro para você e para mim, quando é não. No caso daquele casal, Deus estava dizendo vários nãos e eles não estavam percebendo e cegos, talvez pela paixão, foram em frente com o casamento. E faltavam poucos dias, 30, 40 dias. Eles já tinham uma casa que eles tinham alugado, onde eles iriam morar depois do casamento. Lá eles já estavam colocando os móveis e preparando a casa para quando se casassem, mudassem para lá. E ninguém entrava na casa. A casa estava sempre trancada, os móveis novos, tudo estava sendo colocado ali. E eles tinham uma cama de madeira. Eles montaram essa cama de casal no quarto deles e ficou ali montada. A casa foi trancada, ninguém entrou. E na próxima vez que eles foram à casa levar alguma coisa, a cama estava no chão, completamente desmontada. E aí ficou aquela dúvida: o que aconteceu? Quem entrou aqui? Quem fez isso? Não tinha sinais de arrombamento, não haviam cópias da chave, ninguém tinha entrado ali. E ficou claro que Deus chegou ao ponto de fazer isso para mostrar para eles: não é por aí. Até onde eu sei, eles insistiram, foram em frente e se casaram. Sem a bênção de todos e sem a bênção de Deus. O final da história, desastroso. Não era o que Deus queria para eles. Então veja, Deus, Ele fala conosco. Ele revela a sua vontade, Ele mostra o seu plano para nós. Muitas vezes, se Deus não está dizendo nada, você continue orando e vá em frente, buscando a vontade de Deus. Se as coisas estão dando certo para um plano, um projeto, um sonho, uma realização, um ideal, seja o que for, continue, vá em frente, até que uma porta se feche. Aí você questione e procure um outro caminho. Deus, Ele age assim. Ele vai nos abençoando e orientando no caminho. Não fique parado só orando, esperando a resposta dele. Agora, se Deus disser não para você, se Deus mostrar claramente, não é esse o caminho, não é isso, não é esse o meu plano, não insista. Não questione. Não seja cabeça dura. Não vá em frente por um caminho onde Deus disse que não. Aquilo que está revelado aqui já está claro. E Deus não vai dizer para você se é sim ou não diante de uma revelação que Ele já fez. Isso nós precisamos aceitar. Se é algo que não está revelado em sua palavra, então você precisa orar. Mas também você precisa aceitar a vontade de Deus. Porque viver com Ele e fazer a vontade dEle é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Não duvidar e não questionar da vontade de Deus é a melhor coisa que podemos ter na nossa vida. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para essa semana, para que a vontade dEle se faça na nossa vida e para que nós possamos aceitar a sua vontade, vivendo com Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos começando uma semana de lutas, atividades, trabalhos. Teremos momentos felizes e tristes, teremos momentos de dificuldade e dúvida. Nos abençoe para que possamos saber qual é a Tua vontade, que possamos fazer a Tua vontade. Derrame sobre nós o Teu Espírito e nos dê discernimento para saber a diferença do certo e errado. E quando ouvirmos a Tua voz dizendo não, faça-nos sábios o suficiente para podermos ouvir a Tua voz e seguir o Teu caminho, não questionando. Abençoe a Tua igreja e cada um que se conectou hoje, as suas famílias, que tenhamos a Tua bênção e companhia a cada momento e cada dia desta semana. Em nome de Jesus oramos. Amém. E Deus abençoe você, você tenha uma semana feliz e espero encontrá-lo novamente na quarta-feira às 20h30. Um abraço.